Fala, empreendedor! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando. E hoje estamos com ele aqui, Rafael Vieira, fundador da Magic Berries. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Tamo aí. É isso, simbora. Rafael vai contar hoje pra gente um pouco da sua história, né, Rafael? Como você começou nesse ramo de empreendedor, então vamos embora. Vamos nessa. Um prazer de estar aqui, dividir um pouquinho com vocês essa minha história. E vamos nessa. Eu acho que o papo vai ser bem legal, tem muito para dividir aí. Eu acho que a galera que estiver assistindo depois vai curtir bastante. Com certeza. E pra gente começar, a gente tem que começar do início, né? Então vamos lá. Antes de você ser empreendedor, antes de começar a ir para esse meio, você fazia o quê? Você já tinha essa vontade de empreender desde o início ou você começou do tradicional, depois viu assim a área, começou a ter essa vontade? Como foi? Eu me julgo um sortudo na vida, né? Um privilegiado duas vezes, como diz a história. Além de eu ter nascido numa família que me dá um super apoio, eu nasci com uma família dentro de negócio. Nasci e fui criado dentro de uma loja, um comércio. Eu costumo dizer até que eu fui fabricado no estoque. Porque lá a loja era de produtos, matéria-prima para sorveteria. Meu pai sempre foi da área de distribuição e venda, comercialização para matéria-prima, de sorvete, para embalagens. E aí foi meio que natural a minha ida ao empreendedorismo, né? Já muito novo, o meu pai era daquele jeito, de manhã na escola, à tarde vai para o caixa. E aí as coisas foram surgindo ali. Meu berço foi empreendedor, não teve para onde. Eu acho que a veia foi essa. A gente até pensa, né, durante a vida no que vai fazer, mas a vida sempre foi me empurrando para esse lado. Eu tentei fazer algumas faculdades ainda, não consegui concluir. Um cara muito dinâmico. Fui para Delmiro Gouveia um tempo. Fui quando a UFAL começou lá, fui fazer engenharia de produção, mas terminei voltando. Nessa que eu voltei, aí a gente começou aí a seguir rumo. E aí foi que eu entrei de cabeça nos negócios, isso já mais velho, né? Eu acho que eu iniciei ali com meu pai por 12, 13 anos e depois fui seguindo. Era uma coisa que eu ia até perguntar para ele, como ele... Às vezes acontece isso, da pessoa já estar no empreendedorismo e aí sempre tem alguém para criticar, né? Uhum. A gente sempre tem isso no empreendedorismo. Quando você está no tradicional e sai para o empreendedorismo, aí o pessoal sempre tem algumas pessoas que falam, poxa, não faça isso não, você tem uma carreira. É porque tem aquela coisa, né? Cada pessoa sabe da sua vida, de fato. E assim, qualquer coisa que você vai fazer, vai ter alguém, às vezes é uma crítica, mas às vezes também é uma preocupação. Porque às vezes não, sempre o caminho a gente não sabe qual será o resultado, né? A gente vai em busca de um objetivo, mas para conquistar aquele objetivo, eu costumo dizer que a gente tem 10 caminhos. E como empreendedor, a gente tem que avaliar qual o caminho que vale mais a pena. Saber o que é que a gente diz sim, saber o que é que a gente diz não ao longo dessa jornada. E saber quem está criticando, né? Realmente, ou se está só aconselhando. Porque é aquela coisa, eu acho que a gente não é ninguém sozinho. E, de fato, existem pessoas que a gente tem que parar e ouvir. Mas a gente tem que saber muito bem para quem é que a gente vai parar e ouvir, não é verdade? Porque, às vezes, nem quem está do nosso lado é a melhor pessoa para nos ajudar a tomar aquela decisão em determinada área. É por isso que a gente vai atrás de mentores ao longo da vida, Exato. Pessoas que já trilharam talvez o caminho que a gente está almejando trilhar, chegaram aonde a gente galga chegar, né? E aí a gente vai buscando essas pessoas. Afinal, a gente termina pagando para ter essas pessoas ao nosso lado, né? Esses insights. E, às vezes, dessas pessoas que, vamos dizer assim, não vou julgar, dizer que elas não estão no nível de dar uma opinião, mas só não estão no local delas de dar opinião sobre determinado assunto, né? Mas eu acho que a gente tem que saber medir muito bem para quem é que a gente vai ouvir ao longo do caminho, porque de fato a gente tem que ouvir muita gente. Afinal, a gente foi feito com 2 ouvidos e uma boca, né? Luana vive falando isso, né? 2 ouvidos e uma boca, mas é isso. Eu acho que a gente tem que saber muito bem quem é que tem que ouvir. Não adianta querer ouvir qualquer pessoa, levar qualquer opinião em consideração, porque aí você vai... Quem quer agradar a todo mundo, termina não agradando ninguém e ficando pelo meio do caminho, Se você trata todos como coitado, você vira o coitado. Verdade, né? Justamente é isso. E eu acho que é por aí. A ideia é saber quem vai ouvir. Massa. Entender muito bem disso. Isso aí, nessa época, você estava na área de sorvetes, né? E aí, quando começou a você... Claro, você ainda faz parte dessa área. Mundo. Mas
quando foi que começou a surgir o interesse pela área do açaí? A Magic Berry. Exato. Então, foi meio que um tropeção na vida, né? Não foi nada planejado. Pelo contrário. A empresa que eu planejei foi uma empresa que eu quebrei. Eu fundei a Forfit, que foi a primeira fábrica de sorvete de whey do Nordeste. Isso lá em 2019, quando o mercado ainda não estava preparado, talvez, ou eu não estava preparado para dar esse passo. E aí eu fiquei no mercado ali durante mais ou menos um ano e meio, mas sempre trabalhando no vermelho. E aí chegou aquele momento que foi aquela guerra de ego. A gente sempre se acha o super-homem, principalmente quando a gente está jovem. Ainda estou jovem, mas teve determinado momento que eu acho que ali eu achava que eu era capaz de tudo, de fazer o negócio virar de qualquer jeito. A gente tem que ter, sim, esse sangue no olho de dizer que o negócio vai virar, porque se a gente não acreditar na gente, quem é que vai? Exato. Mas a gente também tem que ter autossuficiência para entender quando é que essa ganância, posso dizer assim, vira ego, né? Quando você está ali dando murro em ponta de faca. Quando a roupa não lhe serve mais, né? E aí, velho, você tem que entender que, às vezes, o passo que você deu foi um passo para você aprender mesmo, entender que foi aquilo. E aí foi que eu decidi parar a Forfit, parei a operação. Antes disso, eu já tinha tido uma outra sociedade aqui em Arapiraca, depois que saí da saia do pai, como diz a história. Uhum. Mas aí... Sempre nessa mesma linha? A minha outra empresa, a primeira que eu tive foi a Candy Club. Eu fiquei lá durante um ano e pouquinho também na sociedade, mas propósitos diferentes de sócio me fez sair. Decidi sair, seguir caminho, um tempo depois botei a Forfit. Aconteceu isso que estou falando, porque eu já vinha me especializando no sorvete. Nesse meio tempo que eu estava na Candy Club, eu decidi me especializar em sorvete. Porra, meu pai é distribuidor de matéria-prima. A indústria mãe, que é o que a gente fornece, ela ensina um ABC, aquele processo. Ela está ensinando você a produzir o sorvete com o produto dela. E aí começou, eu lembro que eu fui para a segunda turma da Escola Sorvete, que é a escola de um cara, chefe patissier, brasileiro, mas formado nas escolas mais, desculpa a palavra, foda da Europa. Mas aí o bicho é foda. E aí fui embora, segunda turma. Nesse meio tempo que eu tava lá, recebi umas ligações, aí foi inflamando a coisa, decidi sair da sociedade. Mas enfim, botei esse negócio depois dessa expertise, botei essa fábrica de sorvete de whey, depois de me profissionalizar no negócio de sorvete, na estruturação. Não costumo dizer que eu sou um sorveteiro, eu sou um vendedor de sorvete que aprendeu a fazer sorvete. E aí, deixei a depressão baixa, bateu forte em mim, um negócio que eu tinha muita expectativa daquilo, e você vê o seu sonho morrendo mês após mês, tentando fazer de tudo para o negócio acontecer, e o negócio não acontecer, foi pesado para mim. E aí eu baixei um pouquinho a cabeça, disse, acho que agora é o momento de dar uma, não vou dizer descansada, mas tirar a cabeça daqui. Terminei indo para o Canadá, pensando em me especializar em gerenciamento de negócios internacionais. Fiquei lá um ano e pouco, pandemia, pá! Aí, a escola parou, que eu ainda estava terminando a nivelação em inglês para poder entrar na faculdade no curso que eu queria. Nesse meio tempo, fiquei aula online, fiquei uns 6, 7 meses lá, bateu um ano, pandemia, lockdown de novo. Aí a faculdade, quando eu ia começar, ela disse, agora só daqui a 7 meses. Aí eu digo, vou ficar aqui 7 meses, eu já estava lá trampando, como é que diz? Na tora, imigrante ilegal, trabalhando, fazendo grana, tentando ver como é que fazia nessa iminência de começar a faculdade já, porque eu já estava nivelado do inglês para iniciar isso. E aí, 7 meses, eu digo, não, vou tirar umas férias no Brasil, vou dar lá, já estava um ano e pouco por lá, não sei se um ano e meio, mais ou menos isso. E aí voltei. Nessa que eu voltei, o meu pai ele é o maior distribuidor do segmento aqui no estado, né, de matéria-prima para sorvetes. E aí meu pai estava tentando se encaixar na distribuição de polpa de açaí também, que polpa de açaí é a matéria-prima do açaí que a gente trabalha, é o sorvete de açaí que a gente chama, né, que é um produto que é água, fruta e açúcar. E a gente bate numa máquina, que é a máquina dessa industrializando, né? Enfim, e aí, quando eu cheguei, ele estava tentando essa distribuição e eu costumo dizer que eu encontrei o problema da minha vida de 50 toneladas. Foi daí que a Magic Berry nasceu. A Forfit nasceu de um planejamento, de um estudo. Um estudo, né? Porque a gente estuda, mas o bagulho dá errado, aí é foda. Mas, enfim, foi todo um planejamento. Talvez, eu costumo dizer isso. Eu acho que se eu tivesse ido mais a fundo e não cegado tanto no produto,
Porque eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem um problema sério de cegar no produto que a gente constrói, que a gente cria. Porque é uma coisa que você quer vender, mas o seu consumidor não quer comprar. Você tem que entender o que é que o seu consumidor quer comprar para você vender, e não o contrário. E foi por aí que eu parti. O mercado agora quer um sorvete de whey. Eu passo sorvete de whey. Quer nada. Quem estava consumindo sorvete de whey era o senhor e a senhora que tinha diabetes. E eu estava fazendo toda uma comunicação voltada para a galera da maromba. Errado, justamente. Estava vendendo para o público errado. E aí, quando eu fui para o campo, para entender quem era o meu consumidor nas degustações, porque eu estava em todo o Canal Verde. Aí eu só via senhor e senhora botando o bichinho em casa. Gente, por quê? Porque ele não tem açúcar. Me ajuda na diabetes. Aí eu digo, produto errado para o consumidor errado. E aí, passou, cheguei no Brasil, tive esse problema de 50 toneladas. E aí comecei a fazer o sorvete de açaí para vender para açaiterias e sorveterias. E aí, dessa vez, muito mais abaixadinho. Peguei o maquinário que eu já tinha, porque na Forfit foi investimento em embalagem, máquina, em caminhão, e pá. Toda a operação ali. E aí peguei nesse quesito, só fabriquei nas máquinas que eu já tinha e comecei a botar para vender na loja que a gente tem aqui no centro. Meu pai tem uma loja que é o Armazém do Sorveteiro. Tem aqui, tem em Maceió, mas aí eu comecei só vendendo aqui. E isso no boca a boca com o pessoal. Eu estava gerenciando a loja no tempo, mas fazendo esses açaí, justamente só para derrubar o estoque e voltar para o Canadá. Não, vou ajudar aqui, tirar esse estoque. Estava sendo um problema. Caixa, 50 toneladas, 50 mil quilos. Faça aí uma conta rápida de vezes alguns reais você pode botar. E aí era uma nota preta, injetado só em estoque. Congelando, como diz a história. Dinheiro congelando. E aí a parada foi desenvolvendo, conquistava um cliente, outro. Terminei as 50 toneladas, eu estava atendendo umas 30 e poucas açaiterias. Acho que era 32 ou 33. E aí eu digo, não, vou voltar para o Canadá que agora acabou. Mas aí os 3 clientes já grandinhos, poxa, faturava legal nesses 3 clientes. Os caras disseram, não, meu irmão, vai deixar a gente na mão não. Eu digo, então tá bom. Aí, ó, na marca. Já existia a marca, Magic Berry? Não. Aí foi que a mágica, aí foi que a mágica aconteceu. Aí foi que a Magic Berry surgiu. Foi quando eu decidi que ia ficar e não ia voltar para o Canadá. Aí, então agora vamos meter marcha. Comecei a estudar, entender o que aqui ia surgir de nome. E aí o nome Magic Berry surgiu justamente por conta da lenda do açaí. É a fruta mágica, porque eu vou contar de forma rápida e breve para não gastar tempo. Fica à vontade, pô. Mas a ideia do açaí é que tinha uma tribo na Amazônia tendo que sacrificar os recém-nascidos por conta da falta de alimento. E aí, uma seca enorme, pá, não sei o quê. E aí o cacique teve que sacrificar, não sei se é cacique, tá? Eu posso estar dando fake news aqui, mas basicamente isso é a história. Posso estar dando os boi errado. Mas aí eu acho que foi o cacique que teve que sacrificar o próprio neto, que era filho de Iaçá, que era filha dele. A filha de Iaçá, Açaí, ao contrário. Teve um filho, ele teve que sacrificar o próprio neto por conta dessa falta de alimento. Iaçá fugiu pela floresta, chorando, foi encontrada alguns dias morta ao pé de uma árvore. E aí o cacique, chorando aos deuses, rezando, pediu uma solução para aquele problema. E aí, como um passe de mágica, surgiu a fruta mágica, Magic Berry, o açaí. Massa. Aí, o nome de Magic Berry por conta disso. E aí as coisas foram se encaixando. Porque a gente trouxe... Meu design é foda, é o Lucas Bruno. Mas aí a gente trouxe toda essa perspectiva já da marca aqui na logo. Se você notar, aqui a gente tem o berry, que é a fruta, o açaí embaixo. Aqui em cima a gente tem o chapeuzinho do mágico. E aqui a gente tem a folha do natural que completa a cartola. Porque o nosso produto, ele não tem aditivos químicos, que é o que a gente vende na distribuidora. O nosso produto, ele só é água, açaí e açúcar. Tá ligado? Não tem corante artificial, não tem, como é que diz... saborizante artificial, que é o que a gente vê basicamente. Não tem o sabor energético que a galera tá falando, tem o sabor açaí, que aí é o açaí sem açaí, saborizante de açaí, saborizante de energético, não tem taurina, não tem cafeína, é o sabor que tá ali. Mesma coisa quando você vê um sorvete, sabor, o que tá ali. O nosso é sorvete de açaí, não sorvete sabor açaí. A vigilância, os órgãos regulatórios definem essas coisas. Você não pode colocar que o seu produto é de determinada coisa se o seu produto não tem uma quantidade de X daquela coisa. Logo, a parada que não tem a fruta
coloca o sabor, ela não pode botar de, é sabor de. Que nem a gente tá vendo aí muita indústria alimentícia, principalmente na área de chocolate, com sabor chocolate. Você não vê mais chocolate no mercado. Difícil, tô diminuindo. Uma coisa que a indústria alimentícia de grande escala faz é tentar diminuir os seus custos de uma forma mais, vamos dizer assim, leve. Se o cara que tem lá o bombom da vida, que em vez de botar chocolate, que ele já tem o share de mercado, não sei quantos %, trabalha com chocolate bom, se ele reduzir para um chocolate que tem 40%, 50% do preço, quanto é que ele ganha? E é dentro desse contexto. E aí a Magic Berry vem para resgatar essa situação. Porque até então, já mais um pouco atrás, eu sei do mercado, e o mercado é muito voltado para o sabor. E eu vim voltando para essa ideia do produto natural. Porque eu já queria trazer a identidade do açaí, de fato. Porque o açaí é um produto energético. Mas quando a gente coloca o sabor, ele deixa de ter essa característica. Sim. E aí eu vim com a Magic Berry com esse propósito de resgatar isso. A gente entrou com a Magic Berry com foco no açaí. Se você entender, a gente trabalha um sorvete de açaí, como eu tô falando. O que a gente consome é creme, não sei o que, é sorvete. Não tem outro nome, a galera fica querendo inventar moda, é moda. Tem o açaí, que é a fruta, tem o creme do açaí mesmo, que os caras batem só na máquina lá. Porque o açaí é uma fruta muito peculiar. Sim. A colheita dela é feita já no período de fim de tarde para ele ser transportado durante a noite, porque se ele levar muito sol, azeda, fica ruim. Não sabia. É um processo bem meticuloso. Eu fui na fábrica, que é nosso fornecedor no Pará, e se você quiser ir ver mesmo a produção, você tem que ir cedo. Porque 4h30 da manhã os caminhões estão todos carregando para lavar fruta, não sei o quê. Não pode ter lavagem de fruta depois de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, uma parada assim. Porque senão o fruto estraga. E aí ele vem pra gente em forma de polpa e a gente transforma nisso. Sendo que a maioria tem uma galera, a maioria não. Muita gente trabalha com um produto bom, de alta qualidade, mas boa parte do que a gente vai vendo no mercado, principalmente dessas indústrias maiores, são produtos que às vezes têm uma qualidade menor, muito por conta da capilaridade que os caras têm. Uma das coisas que a gente percebe assim, de diferencial muito gritante na Magic Berry é a forma que você trabalha o contato com o público. Né? Que está virando uma sensação, né? Justo. Essa forma que você tá trazendo o marketing digital a seu favor. Né? É uma coisa que eu costumo dizer corriqueiramente. Hoje o nosso diferencial é o produto. Não tem pra onde. Fui no Azul, digo até de suíte nomes, no Azul Atacarejo, meu parceirão de coração, mas fui lá, botei o açaí pra galera provar, os compradores. O comprador, quando tomou, ele disse: oxe, meu irmão, isso aqui é outra categoria de produto. Isso não é vou dizer o nome do concorrente não, que tem lá, mas isso não é o concorrente não. Isso aqui é outra categoria, o produto é muito superior. De fato, hoje o meu diferencial é isso. Mas eu tenho muito claro para mim que o diferencial da Magic Berry vai ser a Magic Berry. É marca. É uma construção. E eu não estou falando de marca, isso daqui não. Marca é todo o contexto que a gente constrói em volta disso daqui. Isso daqui é só o logotipo. Marca é todo o envolvimento que a gente tem justamente com o público, com o nosso consumidor. É por isso que a gente vem tratando isso aí de uma forma muito peculiar e minuciosa, tentando entender quem faz sentido a gente trazer para esse contexto e quem não faz. Porque o que não falta quando a gente está investindo, a gente aparece, quero parceria, não sei o quê, parceria. Mas quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Quem quer comunicar para todo mundo, não comunica para ninguém. E é muito bem enraizado isso lá dentro, que a gente tem que entender que a gente tem que trazer as pessoas certas para o momento que a gente está. Não estou dizendo que a gente só quer vender para corrida, mas nesse momento, o nosso investimento é para corrida. Marketing é repetição. Não adianta eu estar hoje e só aparecer daqui a 6 meses. Não vale. Você está jogando dinheiro fora. E aí é muito desse sentido. Vamos para tal canto, vamos para tal canto. Eu até vou, mas às vezes é para medir se isso faz sentido para mim ou não. Marketing é teste. Validar, né? A gente tem que validar as coisas, validar as ideias, entender o que é que faz sentido e o que é que não faz. E hoje, no momento que está fazendo muito sentido para a Magic Berry, esse envolvimento no esporte e principalmente na corrida. É uma parada que é o hype, é uma coisa que só cresce, não é de hoje. As grandes marcas cresceram em cima do esporte. O que é Nike, o que é Puma, o que é Adidas, né? O que é Red Bull,
Pô, é tudo em cima de esporte, é tudo em cima de movimento, de energia. E foi daí que veio, onde tem movimento, tem Magic Berry. As coisas vão se encaixando. Para você entender, quando eu disse que, até na situação da Forfeit, eu tava vendendo uma coisa que era para o consumidor errado, né? Eu tava comunicando para a pessoa errada. E aí, quando eu comecei a Magic Berry, eu comecei tentando comunicar esse diferencial que era o produto. Sinta a magia do verdadeiro açaí. Magic Berry. Mas quando eu fui pra praça, tal, fui pra uma corrida, acho que foi até o Neon Run. Estando lá, degustação, aí onde tem movimento, tem Magic Berry pra câmera. Já no take, meu irmão pegou, fui no São Luís, uns 4, 5 dias depois, conversar com o pessoal, fazer venda e tal. Primeira coisa que eu entro quando entrei na sala dos vendedores, onde tem movimento, tem Magic Berry. E aí é que você tem que ter o estalo. Quando eu disse a você, quem quer comunicar para todo mundo, não comunica para ninguém, e quem quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. E aí, foi aí que eu entendi o que foi que o meu consumidor comprou na minha comunicação. Ele não comprou Sinta a Magia do Verdadeiro Açaí. Ele comprou onde tem movimento, tem Magic Berry. Foi isso que engatou na mente dele. Então, é isso que eu tenho que repetir na mente dele. Porque o que eu quis inserir de primeira, não encaixou. Foi no susto, eu juro, foi no susto. E tudo bem. Boa, não, é isso que eu quero achar. Mas dentro desses movimentos é que a gente vai entendendo o caminho que é que a gente vai seguindo. E aí, dentro desse contexto, foi que eu comecei a entender para onde é que a gente vai agora. Pô, decidi ficar com a Magic Berry aqui. Decidi ficar em Arapiraca, decidi me comunicar melhor, trazer uma comunidade para envolver a Magic Berry, mas eu estava percebendo que toda essa construção de marca que eu estava fazendo, de pouco estava valendo. Por quê? Porque eu só estava atendendo a açaiterias e sorveterias. Quando o meu produto está dentro de um freezer aleatório, a marca é outra na fachada e o meu produto está lá dentro. O cara está consumindo o produto da marca que está na fachada, correto? Exato. Para ele é isso. Mas, eu estou construindo, gastando... A experiência de marca é toda da loja. Eu vou entender agora onde é que eu vou aplicar. Continuo investindo só pesadamente em food service, não que eu tenha fugido. Vou chamar agora de food service para não ficar grande, açaiteria e sorveteria. Mas, quando eu comecei a decidir, eu já estava com uns 30 freezer na rua, eu já estava aí com tem umas 90, 100 açaiterias sendo atendidas mensalmente. E aí eu digo, poxa, agora o que é que eu faço? Vou investir mais freezer, mas para onde eu vou? Vou para supermercado, que sempre foi meu sonho. Eu tenho o varejo como uma meta, que eu quero estar em todo o varejo do Brasil, e a Magic Berry nasceu só estar no Brasil, não. Ela vai para fora. Anotem minhas palavras. Mas aí, comecei a tentar entender para onde é que eu ia. E dentro desse contexto, eu estava envolvido em inteligência artificial há 3 anos. O ChatGPT 3.5 lançou. Eu já estava tentando fazer um playbook de vendas, construindo branding book, a porra toda. Quando foi o 3.5 eu conheci. Sai que nem um maluco, ficando sem dormir, ansioso. Eu digo, meu irmão, que porra é essa? Dá para fazer tudo com isso daqui. Enfim, fiquei pirado. Estudei muito, o que tinha de agente, de tudo. E aí comecei a utilizar dessas ferramentas para analisar mercado. Enquanto a galera estava fazendo meme, figurinha, eu estava entendendo como é que o mercado de sorvete se comportava dentro e fora do Brasil. E aí eu identifiquei que 55% da produção de fábricas de sorvete no Brasil é dedicado ao sorvete de açaí. Anota esse número. 55% da produção é dedicada a açaí, das fábricas de sorvete. Quando a gente parte para o food service, açaiteria e sorveteria, 70% a 80%, 75% a média de faturamento desses ambientes vem de açaí. Quando a gente parte para o supermercado, o açaí só fatura 10% do que o sorvete fatura. A fábrica fabrica mais açaí, a fábrica fabrica mais açaí, a açaiteria vende mais açaí do que sorvete, mas o supermercado continua vendendo mais açaí do que sorvete. Por quê? Mais sorvete do que açaí. Mais sorvete do que açaí. Por quê? Opa, tem um gargalo aí. E o número é grande, 10% só. Se eu for para 30%, eu já tripliquei o faturamento da categoria. Tem muito espaço para crescer. E aí eu vou partir para análise de marcas e análise de produto. Vou experimentar. Pá, porra, só tem produto miado. Na minha concepção concorrente, dos outros é os outros. Mas para mim é miado. Não é o que acontece. Pô, experimentei o produto, nada. Vai analisar a marca, porra, nada. Só tem umas fotos para não sei o quê, nada de vida na marca, nada de envolvimento, de...
trazer pertencimento, trazer de fato uma comunidade que comece a defender a marca. E eu percebi que essa comunidade vai começando a defender a marca. É uma resenha quando a galera vai falando comigo. Tem o Kleber, que é nosso parceiro, muito, muito sangue bom. O Kleber toda hora, meu irmão, pode comprar, que se você não gostar, eu devolvo o dinheiro. E quando ele manda os prints pra mim no direct. E os cabas doidos, eita, por que tu não falou logo pra comprar esse negócio? Bom demais. Mas pra você ver a importância de você trazer as pessoas certas. Rapaz, só nós ainda não experimentou. Ó, tá vendo? E eu não trouxe. Ah, o serviço. Mas eu ia trazer, derreteu. É porque não vinha a fábrica, né? Mas enfim. E aí o Kleber pegou e aí me traz mais ainda essa percepção de que qualidade é mais importante do que quantidade. E de fato a qualidade hoje está em quem quer de fato fazer a diferença dentro do ambiente que está. Não é só aquela pessoa que está ali estar por estar. E aí é muito disso que a gente vai tentando identificar em quais pessoas fazem sentido para a gente trazer. Por isso que eu digo e repito que a Magic Berry, além de ser uma fábrica, ela é uma empresa de marketing. E a gente está tentando trazer isso para dentro desse contexto. Anteriormente, a gente estava sendo atendido por uma agência, mas as coisas vão crescendo. E aí a gente começou a internalizar essa equipe, trouxe uma pessoa, a gente sempre sofre nas mudanças, não tem para onde. Toda mudança que você vai fazer, vai dar uma dor de cabeça, tem que ajustar coisas, mas é assim mesmo. A gente cresce no desconforto. Sim. E aí, dentro dessa percepção, trazendo isso, tentando entender para onde é que eu vou, para onde é que a gente vai, porque agora já foi um passo dado. Entramos no supermercado, validamos o produto, crescemos o faturamento de supermercado que a gente está, depois de analisar esses dados, em 83%. A Magic Berry aumentou o faturamento de um dos supermercados, que é parceiro nosso, isso dados de sellout. O supermercado mandou o dado para a gente, não foi agente de venda para ele, tá? O relatório do supermercado indicou que ele cresceu 83% na categoria de açaí, devido à entrada da Magic Berry. Mas a Magic Berry só entrou em outubro, não entrou no começo do ano. Ele aumentou 83% no ano todo. Se a gente tivesse feito o trabalho de um ano, provavelmente tinha mais do que dobrado esse faturamento. Exato. Entende? Mas aí é pé no chão. Não estou contando com... Eu vou falar palavrão de novo, mas deixa pra lá. Mas deixa quieto. Enfim, mas já perdi até o pensamento. Tava falando o quê? Dessa situação, dessa agora de entender para onde é que a gente vai. Exato. Porque validamos o produto agora no supermercado. Agora entender como é que a gente faz capilaridade disso daí. E aí, de novo, estou envolvendo inteligência artificial nas minhas tomadas de decisão. Tentando colocar projeções de venda, projeções de distribuição. Tem uma ferramenta de notebook LM que eu adoro, que eu tenho basicamente cadastrado todos os supermercados, mercadinhos e conveniências do estado de Alagoas. Peguei todos os dados através de inteligência artificial, não vou falar onde, mas joguei. Tenho basicamente tudo. E aí com os dados que eu tenho hoje, das minhas vendas, eu consigo mapear. Classifiquei essa categoria, classifiquei supermercados em categorias. Tem um supermercado que eu, sei lá, vendo 500 unidades por mês, tem outra categoria que eu vendo 200, tem outra categoria que eu vendo 100 por mês, tem outra categoria que eu vendo 30, 50. Mapeei tudo isso com inteligência artificial, defini categoria, esses supermercados, e identifiquei o tamanho, mais ou menos, que eu enxergo que o meu produto tem hoje no estado de Alagoas. E aí entender agora como é que eu vou fazer a distribuição para isso, com essa quantidade. E aí é que a gente começa a entender, como eu disse no início, a gente tem um objetivo, mas tem 10 caminhos para levar a gente para esse objetivo. E aí agora é que eu estou analisando quais desses 10 caminhos podem fazer mais sentido para a Magic Berry. Não que eu vá estar certo, mas eu prefiro muito mais trabalhar na base de dados do que no feeling. É isso. Com a inteligência artificial, além de ser mais assertivo, você também poupou o trabalho de toda uma equipe, né? Isso. Já tem quanto tempo, Rafael, de fundação? A Magic Berry tem 3 anos. Foi final... Eu voltei para o Brasil, acho que em 2022, aí a Magic Berry veio para o final de 2022, mais ou menos. Massa. 22, 23. Muito bom. Tem uma coisa que você falou na hora que a gente tava conversando, que você falou assim, me corrija se eu falar errado. Uhum. Você falou, a Magic Berry, ou melhor, eu tenho que ser Magic Berry, Isso. mas a Magic Berry não pode ser Rafael. A gente tava conversando, né?
Eu costumo dizer isso porque eu vejo... Eu não vou dizer que é um erro, que eu não posso julgar os outros, mas eu tenho para mim que a marca tem que ser a marca e o fundador tem que ser a marca, não o contrário. A marca não pode ser o fundador. Que eu acredito que quando a gente vai levar isso em expansão, a marca ela fica muito dependente do fundador. E é muito por isso que eu tenho trazido a Magic Creel em evidência. Trazer mais rostos, mais caras para Magic Berry. Porque para não ficar totalmente linkado a mim. E foi dentro desse contexto que a gente começou a tentar entender algumas coisas. O pessoal estava muito me pedindo para gravar bastidor, mas eu não posso me mostrar, eu não quero ser a cara da marca, eu não posso ser a cara da marca. Eu posso ser o cara que divulga a marca, tudo bem, mas a marca não pode ter a minha cara para estar lá 24 horas, não é isso. Ah, mostra a produção. Porra, também não é isso. O que é que isso conecta com o público? Vou mostrar uma máquina que parece estar fazendo um cocô roxo? É foda, pô. É foda. É bom ter um institucional top. Agora, pra eu estar todo dia mostrando isso em stories não faz sentido. E aí foi onde deu o estalo. Porra. Isso todo mundo já faz. Isso todo mundo já faz. E aí foi que deu o estalo. Porra. O que eu posso fazer é mostrar o bastidor por trás do fundador no meu perfil. Eu estou assim, mas eu estou assim toda hora, todo momento. E eu tenho que mostrar isso agora no meu perfil. Fazer da Magic Berry, ou fazer do meu perfil pessoal um perfil profissional, mas um perfil linkado à Magic Berry. E aí foi que começou o contexto. Comecei a falar a história dos desafios de entrada no Unicompra. Pô, estourou, me trouxe vários seguidores, dei uma furada de bolha totalmente diferente do que eu vinha construindo antes. Falei da marca própria que foi criada, que a gente fabrica a marca própria do São Luís, a parte de sorvetes, de outros sabores, para completar a prateleira. Mas falei disso. Aí falei do apoio que os varejistas de aqui de Arapiraca estão dando para uma marca local e que estão abertos para várias outras marcas locais. Se você tem uma fábrica aqui em Arapiraca, procura a galera, que a galera tá para apoiar. Lógico, se você tiver alguma coisa para entregar também. Não é querer, porque sou daqui, tem que me dar o espaço. Não é assim. Não é assim. Se não fizer por onde, não vai. Quem procura, acha. Então procure o seu. Tem que ser uma coisa muito mais ampla. A gente vinha construindo isso com esse objetivo. E quando a gente coloca os objetivos e caminha para ele, as coisas vão dando certo. E aí, dentro desse contexto, falando isso, falando daquilo, em um determinado momento eu tomando banho, e tudo parece que acontece quando a pessoa está tomando banho, pelo menos é comigo. Eu tô passando o shampoo aí, eureka! Vem aquela, explode. Aí eu digo, poxa, já sei como eu furo a bolha. O caminho é esse. E aí foi que eu decidi fazer o vídeo lá da parceria com o São Luís. Porque como foi que eu decidi furar a bolha? Poxa, estou falando de marca local, mas só da minha. Vou furar essa bolha agora falando de marca local, do apoio à marca local de outras. Analisar outras marcas locais que deram certo para que a gente possa aprender e crescer juntos. Nada melhor do que analisar quem deu certo para a gente poder trilhar caminhos, entendendo por onde é que deu certo, por onde é que deu errado. E aí, dentro desse contexto, fiz o caminho certinho. Vou fazer um carrossel, dizendo que a Magic Berry não vai crescer nesse ano de 2026. Isso já é os ganchos, que a gente tem que buscar gancho. Você que é do marketing, você tem que ter gancho, prender a galera no começo, trazer a galera para curiosidade, para que a galera vá indo construir sua audiência. E aí eu disse, Magic Berry não vai crescer em 2026. Eu achei, como assim? O Rafael tá bombando, não quer dizer... Eu dizia, estouramos venda, mas a gente não aguenta mais produzir. A gente está no processo de mudança para uma planta nova para produzir mais. Agora, como é que eu vou crescer se eu não vendo mais, né? Então é isso. Magic Berry não vai crescer em 2026. Calma, que vai crescer sim, tenha fé. Estamos ajustando os ponteiros. Mas a ideia é que... foi que mostrar isso, que a gente estava trazendo uma marca construindo uma marca de sorvete para uma marca que tem uma audiência gigante, um renome gigante, supermercado de São Luís. Trouxe isso, porque depois aí eu trago mais vida ainda, repetição. Sim. O negócio é repetição. Trago mais vida com o Eric do Dicas. Isso. O Eric do Dicas Arapiraca, que aí ele é parceiro, marca local, tá fazendo São Luís. Boa. E aí, quando ele fizer isso, que repetiu, eu lanço o meu. Que foi essa de análise de marcas locais. E aí foi que eu vim. Você teria coragem de colocar o seu nome em um produto e colocar ele para vender nas mesmas prateleiras do que multinacionais? Pá! Oxê, quem porra teve essa coragem? E aí veio. Para você ter ideia, a gente comentou, né? Isso. Eu acho que o Reels do Gui trouxe 10% do que o meu trouxe.
Eu digo, opa, o orgânico tá aí. Achei o meu formato. Porque rede social também é formato, você tem que achar o seu formato. Validar. E repetição. Achou o formato? Repetição. Testa, valida, repete. Testa, valida, repete. E aí, dentro desse contexto, deu certo, opa, vou fazer outro. Aí eu fiz outro. Esse outro Reels foi... O segundo não lembro de quem foi. Mas já me deu um boom de novo. Fez um, parece da Araforro. Não, mas o da Araforro acho que já foi o quarto. Carajás, Não foi o segundo. Acho que o segundo pode ter sido da Carajás. Porque eu peguei e disse, vou começar a fazer de setores diferentes. Eu assisti, só que foi assim, aí não deu pra mim. Esse é o primeiro, esse foi o segundo. Entendi. Mas aí peguei esse contexto, eu digo, é por aí, vamos testar de novo. Aí peguei outro setor nada a ver pra ver se era aquilo. Estourou bolha de novo. Não como o primeiro, mas estourou bolha de novo para o meu contexto. Usando ali o mesmo contexto. Mesmo esqueleto. Não, mesmo esqueleto. É repetir. Minha parada é jornada do herói. E agora eu estou estudando outras formas de storytelling, outros formatos, mas deixando guardado na gaveta, porque agora é repetição. Eu não estou querendo perder o foco desse, porque tem muita história para contar. Tem muita empresa top no Nordeste para falar história, tá ligado? Exato. E aí a gente começou a construir isso. Deu um, deu outro, 1.500 seguidores. Eu digo, agora eu acertei mesmo o formato, é isso. Repete. Mas quando eu disse repete, já me ligou umas 3 ou 4 empresas querendo que eu fizesse esse trabalho para eles. E aí a gente percebe que de fato acertou. Porque aí a gente começa a monetizar e o que todo mundo quer. Começar a ganhar dinheiro com determinadas fontes. E aí é dentro desse contexto que as coisas vão acontecendo agora. Nesse contexto de querer crescer minha marca pessoal, mas... Como é que eu posso dizer? Não foi só nesse contexto, mas com o objetivo, como eu falei, poxa, tem várias outras marcas legais para... Foi na hora que deu aquela estourada de bolha quando eu estava tomando banho. É isso. E de fato foi. Mas é aquela coisa, não adianta só a gente planejar, ter a ideia e não executar. E nem sempre da primeira vez que a gente executa vai dar certo. Não estou dizendo que essa foi a primeira vez que eu tentei alguma coisa para dar certo, né? Venho tentando, é repetição, tentativa e erro, e tem hora que a chave vira. E eu percebi que ela tá virando. Tanto é que agora eu estou começando chegando no santo grau. Eu estou ganhando para falar da minha marca. E não que 3 anos seja muito, mas também não é pouco pra gente que tá ali Justo. trilhando, né? Foram 3 anos que parecem 10. Foi tudo muito rápido na Magic Berry. Está sendo tudo muito rápido na Magic Berry, na verdade. O público está abraçando a ideia, o público está abraçando a marca. O supermercado validou o nosso produto, abriu as portas para o nosso produto, mas agora tem muita coisa para frente. Não estou dizendo que é porque a ideia validou, que a minha empresa está no céu. Não, é cada dia mais guerra. Isso aí que a gente vai construindo. Crescer dói. Crescer é caro. Crescer é muito caro. É isso que eu ia comentar. Quanto mais você crescer, mais gargalos vão aparecer para você resolver. Isso. E é isso. É isso, a gente vai vestindo camisas, né? Eu costumo dizer que no início eu vestia a camisazinha de produtor, ia para a máquina, produzia açaí. Depois vestia a camisa de vendedor, ia para a rua vender. Depois vestia a camisa de marqueteiro. Agora eu estou buscando vestir mais de fato a camisa do gestor, do dono, para que eu possa ser um canal de aquisição tão potente quanto os meus outros canais de aquisição. Exato. Porque nessa ideia de, como eu disse, estar trazendo a minha marca, evidência para a minha marca pessoal, a Magic Berry ganha muito com isso. Ela sempre está com você. Pessoas se conectam com pessoas, não com coisas, não com marcas. É por isso que a gente vem construindo a Magic Crew, é por isso que eu venho construindo essa marca pessoal, porque termina que vem donos de supermercado para dentro da minha base, me seguindo, trocando a ideia, querendo saber como é a Magic Berry. Teve gente já buscando aí, querendo saber como é que fazia para a gente construir essa ideia de marca própria de outros supermercados também. E é dentro desse contexto que eu enxergo agora o meu papel. É essa camisa que eu tenho que vestir, entende? Quanto mais tempo eu vou buscando outras coisas, é tempo que eu vou deixando de dedicar, energia que eu vou deixando de dedicar a isso. E aí bate na consciência. Será que de fato é um caminho? Porque, como eu estava dizendo aqui para você, são 6 horas às vezes do meu dia que eu paro para fazer coisa. É um tempo razoável. Exato. Porque eu poderia estar dedicando a outra coisa do meu negócio. Porque a gente não tem 10 braços, não tem 5 cabeças, as coisas vão... E aí eu fico, às vezes, me questionando, poxa, será que de fato
essa energia que eu estou depositando aqui é o local correto, porque as coisas vão acontecendo a longo prazo, né? E eu estou tentando visualizar que esse trilhar que eu estou fazendo vai me levar aos objetivos que eu quero de longo prazo de uma forma mais consistente. E por isso a importância de você metrificar o processo, né? É o mais importante. Deixa tanta gente errar, né? Errar, a gente tem medo de estar perdendo o tempo, a energia que está depositando. Porque, assim, quando você metrifica, você consegue saber qual está sendo sua evolução e aí chegar no que ele falou, de se a energia que eu estou aplicando aqui poderia estar rendendo mais em outro lugar. Mas é aquela dificuldade, né? Metrificar sempre é um quê, né? Como é que eu posso medir o resultado que eu estou tendo aqui, o resultado lá? Porque eu sei que marca, tem muita gente que fala que marca é longo prazo. E marca é longo prazo. Entende? Se a gente vai, como eu disse, não adianta eu estar hoje numa corrida e estar depois de 6 meses depois. É consistência, velho. Consistência. O ponto que eu toco é se de fato essa construção que eu estou fazendo para minha marca pessoal vai corresponder à expectativa que eu tenho de construção do par da Magic Berry. Se de fato essa construção de Rafael no mercado e tudo vai trazer o respaldo que eu estou esperando para Magic Berry. Ou se de fato, em vez de eu estar focando em uma marca pessoal, ou essas 6 horas eu estivesse com a minha equipe. Porque agora eu estou botando justamente uma equipe de marketing dentro da Magic Berry para que eu possa tirar essa colete a maior parte do tempo e vestir o meu colete de dono. E aí sim investir na minha marca pessoal. Saca? Porque, como eu disse, a melhor coisa está sendo ser pago às vezes para falar da minha marca. Poxa, estou sendo convidado para palestra, estou sendo convidado para treinamento. E no final das contas, a minha marca aparece. Como? Parece como, né? Desse jeito. Eu sou a marca, não a marca sou eu. A marca é a marca e eu sou ela também. Mas aí, dentro desse contexto, eu tentando entender como é que o Rafael pode somar, em que momento eu posso, aonde devo dedicar minha energia. É uma pergunta eterna e eu acho que é a pergunta que a gente tem que estar sempre fazendo para não dedicar energia no lugar errado. Porque dentro desse contexto as coisas vão querendo acontecer. Agora mesmo já botei um canal no YouTube, botei o TikTok que eu não tinha. E termina sendo energia que eu vou dedicando nisso, tempo, planejamento, que às vezes poderia ser do lado de cá. Mas é aquela coisa, se eu me prender a vida toda no operacional da minha fábrica, o negócio não anda. Não anda. Não anda. Se a minha cabeça estiver todo o dia todo pensando nos apagados de incêndio lá dentro, não vai. Não vai. Eu acho que a gente tem que estar presente, muito, mas é aquela coisa, a gente tem que estar fissurado em trazer pessoas melhores do que a gente, no que a gente está se propondo a fazer, para que essa pessoa possa trazer resultados melhores do que eu traria ou do que eu estava trazendo nesse setor. É por isso que a briga é eterna, de trazer as melhores pessoas possíveis para dentro do negócio. E porque são outras cabeças, vão ver com olhos diferentes que você, e isso é a melhor coisa que pode ter. É uma pessoa que abraça o negócio, que viste a camisa e dê resultado. Bom resultado. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que demorar para contratar, mas tem que ser rápido para demitir. Porque pessoas é a base. E se você coloca a pessoa errada, a base não sustenta. É simples. A conta é simples. Aí tem toda aquela história, se deixar muito tempo, contamina. Nada. Pode até contaminar. Mas aquele processo, aquele setor que você colocou aquela pessoa, não vai andar. Como é que eu vou ter o melhor administrativo, a melhor produção, o melhor setor de vendas, se eu não tenho a melhor pessoa? Exato. Não vou. E é aquele sentido, né? No momento, a gente traz o que cabe também. Porque pessoas têm seu valor, né? Eles estão vendendo hora pra gente. No final das contas. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Exato. Eu estou vendendo açaí, mas estão vendendo as horas para a construção desse sonho, que às vezes torna-se um sonho que não é só meu. E, assim, eu tenho para mim que a Magic Berry pode e vai ser um agente de transformação social aqui dentro do nosso contexto. Eu não quero ter a maior fábrica de açaí do Nordeste só por ter, mas para trazer oportunidades para diversas pessoas que possam crescer junto, entende? E ela vai chegar lá, com várias pessoas dando suporte, crescendo junto, mas eu sei que a base pode ter a IA do mundo, mas se eu não tiver as pessoas certas do meu lado, o bagulho não anda. Massa, cara. O que você quer perguntar que eu sei, vai? Primeiro. Eu queria perguntar para você,
dentro dessa sua jornada, né? Qual foi o momento assim, mais especial dessa jornada como empreendedor, com a marca da Magic Berry também, né? Conta aí pra gente. Eu acho que o momento mais especial, bicho, quando eu quebrei a Forfeit. Foi um aprendizado e tanto. E é uma coisa que eu levo bastante. Eu acho que hoje a Magic Berry só está sendo a Magic Berry porque eu passei aquilo com a Forfeit. Se aquele momento não tivesse acontecido, pode ter certeza que a Magic Berry não seria a mesma coisa, de jeito nenhum. Foram vários ensinamentos que eu tirei dali. Eu acho que é dentro da queda que a gente tem que enxergar que também é um momento especial na nossa vida, porque é um momento de aprendizado gigantesco. Só quem quebrou sabe como é. É difícil. Mas, assim, eu acho que isso e essa a nossa entrada no supermercado é muito significativo para mim, porque foi uma parada que eu sempre galguei, sempre almejei, foi ganhar as redes de varejo. Por menor que seja a entrada aqui dentro da cidade de Arapiraca, a gente está começando aí agora para Maceió. É uma vitória e tanto para mim. Dou muito valor a isso. Que massa, velho. E mais desafiador? Mais desafiador? Com a Magic Berry. Com a Magic Berry? Tá sendo essa, vamos dizer assim, porque todo momento é desafiador, né? Não tem pra onde quando a gente tá empreendendo. Quando a gente acorda, todo dia é um desafio diferente. Mas está sendo um desafio em tanto tentar definir quais serão não. Eu sei quais são os nossos próximos passos, mas por onde nós vamos dar. É como eu citei, a gente tem aquele objetivo, eu tenho muito bem o objetivo que eu quero, mas para esse objetivo eu tô analisando 3 caminhos agora. Não vou dizer 10 de novo, para não estar dizendo que é. Mas eu tenho 3 caminhos que eu identifico que eu posso começar a galgar, né? A trilhar. Mas está sendo um desafio e tanto decidir isso. Porque eu estou indo a tudo de contra que a indústria de sorvete vem fazendo. Porque o que acontece? Se você parar para analisar, a Nestlé anunciou hoje que vai fechar as portas passando a operação dela para uma italiana. Mas ela estava até fora de mercado, você não via ela muito no supermercado. Você começou a ver agora que eu acho que eles já fizeram isso para vender a empresa. Sim. Aumentar números, melhorar dados e passar a empresa para frente. Mas venderam a empresa. Nestlé, que bom, vem caindo cada vez mais na qualidade, parado no supermercado. Mas enfim, dentro dessa situação, eu vou de contra a tudo que essas empresas estão fazendo e também as regionais. Porque quando a gente para analisar uma indústria regional, ela mesma faz a distribuição dela. Todas. Aqui não faz a distribuição dela, que você vê aqui nesse sentido, é a Fruti, que está no distribuidor. E eu acho que é por esse caminho que eu vou terminar indo. É dentro disso que a minha cabeça estoura todo dia um pistão. Esquenta. Porque a gente tem que fazer muito cálculo, tem que analisar os cenários para entender se faz sentido. Mas eu estou começando a entender que faz muito mais sentido eu melhorar a produtividade da minha fábrica e tentar encaixar um parceiro que faça capilaridade logística do meu negócio, ou seja, distribua o meu produto para o máximo de ambientes possíveis, para que eu não vá ter mais uma operação dentro da minha operação. Porque é outro negócio, logística é outro negócio, é uma dor de cabeça sinistra. É muito dor de cabeça. Um número assim que eu estou jogando por alto, mas eu acho que a cada 180 clientes em média, botando uma média, eu preciso ter uma equipe de 3 pessoas e um carro. Para 160. Hoje você que vai distribuindo. Hoje sou eu. No caso, a sua preocupação agora, o desafio que você está vendo é essa distribuição. Crescimento. Porque é o seguinte, eu cheguei, como eu disse, eu estourei a minha produção. Eu não aguento mais produzir. Não disse que eu estou mudando a fábrica de ambiente. Mas a minha logística, sou eu que faço a minha logística. Eu tenho um caminhão próprio e a equipe. Mas a minha logística também está começando a ficar engessada. Para eu alcançar... Se eu estou aumentando de fábrica, ou se eu estou indo para uma fábrica maior, eu quero aumentar a minha produção. Mas para eu escoar essa minha produção, eu preciso de quê? Logística. Como é que eu vou escoar a minha produção se eu não tenho um caminhão congelado para entregar? E aí, se eu preciso de caminhão, eu preciso de quê? Motorista, um ajudante. Equipe. E aí, tudo cresce. E aí, quando é que está o X da questão? Eu posso investir em maquinário, aumentar a minha produtividade, diminuir meu custo de produção, diminuo a mão de obra, diminuo o CAPEX, que são os equipamentos, investimento em equipamento. Não necessariamente vou diminuir porque eu vou investir na fábrica, na produção. Mas eu não necessariamente preciso investir na logística.
Mas isso, se eu tiver um parceiro logístico muito bem encaixado. Porque, meu irmão, se eu botar em uma distribuidora, eu sou quem na fila do pão, pelo amor de Deus. O cara distribui marca que vende 1 milhão por mês. Aí vai eu, com coitadozinho de um açaí, querer vender merreca. Não vai. Se você também não tiver claro, muito claro disso, não vinga, velho. Você precisa ter uma marca que seja forte. Por isso que eu tô dizendo que o nosso diferencial vai ser a marca e não o produto. Entendeu? O produto faz o cara repetir. Marca boa não sustenta produto ruim. Tem que ter marca boa, produto bom. Porque aí o cliente repete. Mas é dentro desse contexto que a gente tá. Agora eu tenho dados para mostrar para o supermercado. Ou para mostrar para o distribuidor. Imagina eu chegar para o distribuidor, olha, 83% de crescimento. Começando em outubro. A minha linguagem muda. Mas imagina se eu chego do nada pro cabo sem dado nenhum, sem dizer que estou fazendo um trabalho bem feito. Quem é tu na fila do pão? Até boto. Se vender, vendeu. Se não vendeu, tchau. Mas é dentro desse contexto que a gente tem que entender que a indústria, hoje, ela tem que ser uma agência de marketing, tem que ser uma empresa de marketing para construir uma marca bem feita, e ela tem que estar focada, principalmente, no sellout. Dar suporte ao distribuidor, se você quer que seja sellout, é a venda no supermercado. Eu não me preocupo com o que eu vendo para o supermercado. Eu me preocupo com o que o supermercado está vendendo. Exato. O meu papel é ajudar o supermercado a desaguar esse produto. Mesma coisa que se eu for botar um distribuidor. O distribuidor vai fazer o papel dele de jogar. Olha, toma, vou botar tu em 500 clientes numa lapada. E aí, como é que tu vai fazer o produto girar nesses 500 clientes? Porque é muito caro você fazer o produto girar também. Varejo é degustação. Pode construir a marca que for, mas se você não tiver um trabalho muito bem feito no varejo, de trade, de degustação, de estar presente, de fazer ação, o negócio não vai. E o varejo é uma escada. Imagina que, é assim que eu falo. Eu entrei nesses principais clientes daqui, de Arapiraca, também estamos nas lojas do Unicompra de Maceió e tudo mais, mas eu costumo dizer que todo dia o supermercado tem 2.000 novos clientes para você conquistar. Sim. Porque você vai para um novo supermercado se você ainda não conquistou nenhuma parcelazinha desses que estão aqui. E aí é por isso que eu digo, agora a nossa missão é trazer a planta nova, fazer essa construção de marca, melhorar o nosso sellout nos supermercados que a gente está, e aí sim tentar entender a viabilidade, se de fato faz sentido a gente partir para um distribuidor para nos dar capilaridade, crescer mais rápido, mas também com desafios enormes, porque um distribuidor ele traz desafios gigantescos. Você tem que estar do lado para fazer o negócio acontecer. Não dá para você, entrei no distribuidor, ele vai fazer minha venda. Oh, meu Deus. É o caminho mais rápido para você quebrar. E aí a ideia agora é muito essa. Fazer o caminho, deixar a base sólida para que a gente possa, de fato, tomar essa decisão. Faz sentido logística própria nossa, 100%? Faz. Não faz? O que é que faz sentido? 100% distribuidor? Metade distribuidor, metade agente? Porque eu tenho os food service para atender, não é só o supermercado. Continuo precisando da minha logística própria, porque eu tenho que atender. Em porcentagem, como é que está hoje? Não, eu vendo muito mais para food service, até porque eu vendo para quase 100 açaiterias e devo estar em 26 supermercados, eu acho. E assim, como eu disse, o supermercado ele tem muito para desenvolver na categoria de açaí. Não é porque eu estou dizendo que aumentei 83% de faturamento, tá. 83% de quanto? Exato. 83% de 1 milhão é uma coisa, mas 83% de 10 mil é outra. Né? De quanto? O que a gente está falando. Por isso que eu estou dizendo, a gente está construindo. Você está querendo mudar isso. Estou querendo mudar esse quadro. Desses 10% só que o varejo vende. Mas para isso acontecer, eu preciso de uma ajuda aí ao longo do tempo. Vai ser de distribuidor, vai ser de equipe. Aí a gente vai decidindo ao longo da jornada. Tentando metrificar tudo, botar no papel. A gente fala assim, parece que é simples, parece que a gente sempre toma as melhores decisões. De jeito nenhum. Sempre vai ser testar. A gente tá errando todo dia. É. A gente tá errando todo dia. Agora é aquela coisa, errar rápido, aprender rápido, errar barato. Já passou assim de uma fábrica, ser um fabricante para você mesmo fazer as suas açaiterias? Então, é outro caminho, sabe? É uma coisa que já pensei sim, no começo até, eu fiz o projeto arquitetônico da loja da Magic Berry, mas aí eu tenho as minhas
as minhas dúvidas sobre Arapiraca. Arapiraca é peculiar quando a gente fala de alimento. Você consegue me citar aí uns 2 restaurantes que tem 20 anos? Lanchonete, Pecado da Gula, Dois Irmãos, quem mais? Rodeios. 20 anos? Né? 20 anos? Não sei. Porque eu tô querendo construir Tem coisas longas, coisas que durem. Mas quando a gente passa para analisar distribuidora, fábrica, Arapiraca é um polo logístico. Daqui a gente sai para qualquer lugar. A gente sai para qualquer lugar, a qualquer hora. Arapiraca Vai e volta. Si, Vou para Maceió e volto no mesmo dia com as entregas. Vou para Delmiro e volto no mesmo dia com as entregas. Mas quando a gente parte para o consumo em Arapiraca, pelo menos em restaurantes, eu vejo a galera, não sei. Também já tive essa experiência com a Candy Club, como eu falei. E aí, quando eu fui colocar a Magic Berry na praça, eu coloquei muito isso em perspectiva. Como é que foram os resultados, o que foi que a gente construiu, o que é que isso poderia gerar hoje. Porque aí eu já tinha noção de ticket médio que eu ia ter, botei uma perspectiva de mesma quantidade de pessoas que iam num outro ambiente, porque eu fazia número de tudo, né? Eu puxava base de dados de tudo. Já sabia quantas pessoas entravam em média numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado, no domingo. Eu sabia a quantidade de pessoas que entravam na loja em média por dia. E aí, a partir disso, eu botei que X iam entrar. É por isso que você tem que entender que a sua mente tem que funcionar na base de dados. Porque é isso que eu fiz lá atrás, me ajudou a entender se de fato valia a pena. Poxa, eu vou faturar isso aqui com a Magic Berry, velho. Será que o jogo é esse mesmo? Vale o tempo. Vale o tempo. Se eu pegar e investir isso aqui em freezer e pegar 5 clientes que nem esse que eu tenho, eu ia faturar 3 vezes e meia mais do que o meu principal cliente. Estava almejando com a Magic Berry. Mas lógico, porque ele me compra e ele vende por outro valor. Talvez ele estivesse até faturando o que eu iria faturar. Aí eu digo, porra, eu vou melhor investir agora. Com a quantidade que eu vou botar a loja, eu compro 18 freezer. 18 na praça, vamos trazer quanto de faturamento? Eu acho que o caminho é esse. Aí, pô, comprei freezer e fui pra esse jogo. Mas é porque, eu volto, eu sou um sonhador da porra, aí o negócio é foda. Eu nunca boto negócio pensando no menor, na coisa pequena. Não vou botar uma loja pensando que tá só com uma loja. Sim, tá no sangue do empreendedor. Foi justamente isso. Pra franquear e tal. E aí, mas muito nesse sentido, Arapiraca... Então, não vai ser o nome da marca mesmo, não vai ser a aceiteria dos outros. Né? Mas aí onde é que tá? É porque eu acho assim, a gente tem que dar muito valor aonde a gente está, ao público que a gente tá, e a gente tem que entender que a gente é alguém também na nossa casa. E eu acho que Arapiraca não tem a visibilidade necessária para que o negócio decole como franquia daqui. Sim, perfeito. Tá entendendo? O mesmo dinheiro que eu gasto para botar uma loja aqui, eu gasto para botar em Maceió, praticamente. Entende? Um lugar que pede mais isso também. E aí, Maceió... É outra pegada. É outro PIB. É outro público, são outras áreas e, principalmente, é outro fluxo turístico. Por mês, Maceió, em média, dá mais turista do que a Arapiraca tem de habitante. E turista vai para o quê? Vai para deixar dinheiro, poxa. E aí foi dentro desse contexto. Com os freezer que eu tenho aqui, eu posso botar a saiteria em Maceió, mas os freezer. Eu tenho vários clientes em Maceió. E aí vai indo o freezer, a gente começou a crescer o faturamento desse sentido e decidi mesmo ir para essa parte de distribuição. Não descartando a parte de franquia, mas a gente tem que ter muito bem enraizado que a gente tem que ir uma coisinha por vez. E a franquia é uma... Por mais que você tenha... um passo gigante, velho. É uma operação totalmente diferente. É totalmente distinta. É o que eu tô dizendo. É nesse ponto que eu tocar. Porque a comunicação é diferente, a base de vendas é diferente, o vendedor vai ser diferente. É toda uma operação diferente e o custo... A padronização que você tem que... É diferente. E assim, é muito da forma como eu falo, às vezes, de expansão geográfica. A gente tem que ter muito... Tem que entender bastante que a gente tá fazendo... meio que, como é que eu vou dizer, a expansão ela precisa ser no estilo de jogo de war, porque a criação de marca que a gente faz, ela só está sendo feita em Arapiraca. O meu resultado é muito melhor em Arapiraca, muito devido à criação de marca que a gente tem, do que em Maceió. E era para ser o contrário, né? Maceió é uma cidade maior, tem mais gente no supermercado. Mas todo o trabalho de influenciador, de criação de marca, disso, daquilo, é aqui. Isso não influencia em tanto lá. É por isso que eu fico
pé no freio, para não botar às vezes, mas é melhor eu ter um caminhão para fazer distribuição, ou é melhor pegar uma parte do caminhão e investir em geração de marca dentro dos ambientes a qual eu vou, junto com o distribuidor. É dentro desse sentido que eu falo que a gente tem que estudar muito bem os caminhos que a gente vai fazer, porque são várias as possibilidades. São várias as possibilidades. E se a gente segue em uma e for errada, fudeu. E você tem que analisar. Todas dão retorno. Quem sabe? Né? Pode ser um retorno ruim ou um retorno Sim. bom, Mas todos vão dar um retorno, né? Porque é o que eu tô dizendo. Se o cara dar uma ratada, véio, vai um bocado de dinheiro embora e às vezes esse dinheiro que vai embora é o fim da linha, né? Para muita gente pode Não, pode ser o fim da linha. Foi um dinheiro que você não podia ter botado dessa forma de investimento e ter perdido. Era para esse investimento de fato voltar dinheiro. E é muito desse sentido. Eu acho que o momento da Magic Berry é peculiar, é um momento de ser estudado, de ser analisado. Estou procurando cabeças para conversar, para trocar uma ideia, mas muita gente que já passou por essa experiência. Não talvez na indústria que eu estou, mas aí dentro dessa situação de criação de marca pessoal, a galera tá me chamando para visitar as fábricas. Poxa, vem aqui, recebi um convite do dono da Carasuípe, recebi convite do pessoal da Andrade, recebi convite do pessoal da Popular Alimentos. E aí, dentro desse contexto, entender como é que a gente pode conduzir uma conversa para, às vezes, sanar umas dúvidas da nossa cabeça. Porque todo mundo já passou por isso. Eu trabalho com sorvete, mas fabricação e distribuição aí só troca o produto, às vezes a operação é bem similar. Mas aí, volto. Eu acho que, para mim, as indústrias de sorvete se prenderam à operação do passado. Distribuidores logísticos de cadeia congelada só começaram a existir, pelo menos aqui em Alagoas, nos anos 2000, 2006, eu acho, 2000, alguma coisa aí. Porque uma fábrica que já está há 20 anos, com toda a operação dela pronta, vai cancelar a operação para botar no distribuidor. Difícil. Principalmente quando você tem uma cadeia de concorrentes gigantes e todo mundo atirando para todo lado. E aí eu decidi só atirar para o açaí. É só açaí. O sorvete, se eu for fazer, é com marca de outros, porque minha preocupação é só produção. Venda, marca, é com supermercado, que for parceiro. A gente tenta se ajeitar em parte comercial como for. É parceiro, né? Mas, da minha fábrica para lá, a responsabilidade agora é dele, de tirar o produto da gôndola. Não mais minha. Da Magic Berry, eu tenho isso enraizado, que o problema de tirar o produto da gôndola é nosso. O problema de tirar o açaí da gôndola do supermercado, não digo que é nem do supermercado, é meu. O supermercado está preocupado em tirar tudo da gôndola dele, até o meu concorrente. Entendeu? Para ele, tanto faz. Para ele, tanto faz. Ou um ou outro. Tem 3 opções que você levar, vai. Mas se tu tiver sem venda, daqui a pouco eu tiro tudo da minha prateleira e só fica os outros. Exato. É assim que é o jogo. É por isso que eu digo, tem espaço no varejo, agora tem espaço para quem quer fazer um trabalho diferente. Não vim com a mesma coisa. Nossa embalagem é diferente, nossa comunicação é diferente, nosso produto é diferente, nossa galera é diferente, o fundador é diferente. Porque se não for para fazer bagunça, eu nem entro. E é desse jeito. Acaba vai ouvindo os burburinhos daqui, burburinho dali, mas o mercado é amplo, dá para todo mundo, e eu acho que tem muito espaço a ser explorado, principalmente nesses gargalos que a grande indústria deixa. Tanto é que está vindo agora a Super CIMED. CIMED é foda. E agora vem para brigar com os gigantes, por bem de consumo. Desbancou a galera da indústria farmacêutica, sendo a mais conhecida do Brasil, e agora vem com um produto 100% brasileiro, aonde é dominado por indústrias 100% internacionais. Para brigar com Unilever, é para brigar com a própria Nestlé, que tem mesmo de marca, né? Porque elas têm 100 e tantas marcas, 200 marcas para trás. É Colgate, não sei o que, tudo é dessas marcas de fora. E agora vem um cara de dentro do Brasil, porque enxergou esse gargalo dentro do Brasil, e é como ele mesmo fala, o Brasil ele é continental, praticamente, é gigante. Cada área se comporta de uma maneira diferente. E é essa leitura que ele traz, que eu tento trazer para a minha região também. Alagoas também tem as suas particularidades em cada local, né? O Nordeste em si tem as suas particularidades. Mas a CIMED vem mostrando que, por mais que tenha os gigantes dominando o mercado, lógico que ele é um gigantesco, tem dinheiro para fora, para fazer tudo. Mas, meu irmão, os caras são gigantescos demais, pô. É a empresa centenária que é dona do mercado há anos. E os caras vêm botando pau, mas mostrando que
Construção de marca é feita falando com o povo, trazendo gente para o lado, né? Eu tô que botaram o Toguro aí para ser o garoto propaganda, porque é um cara que conversa com a massa. A marca, ela tem que conversar. A marca, ela tem que ter caras, não é uma cara, caras que conversem com outras caras. Pessoas que conversem com outras pessoas. E é dentro desse sentido que a Magic Berry está indo. A gente está trazendo pessoas que se conectem com outras pessoas, mas que transpareçam o que a Magic Berry quer passar, o propósito da Magic Berry. Que é movimento. Quando tem movimento, tem Magic Berry. Massa, velho. Uma aula pra... Tava aqui. Mas eu tô pagando muito pau pros caras da CIMED, velho. Eu acho aquela empresa na hora foda. que você tava falando, eu acho, uns 20 minutos atrás, você tava falando sobre a questão da marca. E aí me veio na cabeça exatamente essa questão da CIMED. Né? Além de humanizar o processo, quem ela colocou. Mas é pra entender, velho. As coisas mudam. Tava aí a crítica, porque o cara não tem currículo de marqueteiro e nada. E usou isso a favor de mais marketing. Não, o bagulho a gente quer resultado, velho. Pode ser o que for, o importante é o resultado que é entregue. E não dá pra negar que o cara traz o resultado de fuder, né? Não é foda! A gente recebeu um convidado aqui, que ele é representante da CIMED. Eu sei. O Cleiton. O Acácio. O Acácio foi? E agora ele falando, né, a mesma coisa assim, nessa pegada de a CIMED. Vai estar na frente. Ela entrou agora com desodorante. Tá na frente. Ela vai vir com o uso e consumo daquele jeito. Ela já começou a fazer um movimento há algum tempo atrás. Ela vem comprando outras marcas. E ela também entende que, para às vezes ganhar o mercado, ela não necessariamente precisa criar algo do zero, né? Ela comprou aquela marca de lenço de bebê, sei lá. Tá vindo com essa ideia aí da marca de suplementos dela. Mas quem sabe vem uma aquisição aí, tá todos os burburinhos, é urso, é não sei o quê, mas até então nada. Porque às vezes é muito mais vantagem para um cara desse trazer alguma marca que já tem alguma identidade, algum pedaço de fatia do mercado, para agora ele desenvolver. Sim. Entende? Eu não sei, é só coisas que a gente vai colocando aí, porque essas marcas que a gente acabou de citar, de bens de consumo, todas elas foram crescendo em cima de compras. Vai comprando um, vai comprando outro, vai comprando outro, vai comprando outro. A Coca-Cola não vai lançar uma marca de refrigerante nova, não. Ela vai comprar uma que tá no mercado. Lançaram a porra de um refrigerante zero que tá bombando, ela vai lá e compra. Duvido ela lançar uma. Lloyd, tu se lasca, bota pra arrombar, vê se esse negócio desenvolve, depois vou lá e tome, é meu. Toma aí 10 milhões, vai, bota aqui no... É isso. É isso, o mercado é assim. É isso. E a Magic Berry tá pra jogo. Vamos crescer pra... né? Mas por aí, pô. Se a gente não acreditar nas coisas, não sonhar, as coisas não acontecem, velho. Não acontecem. E assim, sonhar acordado, né? Sonhar agindo. Não é sonhar por sonhar. Mas todos os gigantes, uma hora, alguns foram pequenos, outros não, né? Herdaram, tudo mais. Mas, não tirando mérito de ninguém, irmão... É 24 horas no macete. Não tem pra onde não. O trabalho não aceita a preguiça, como o grande João da CIMED diz, né? E é isso, velho. Eu acordo, é a falha. A gente, às vezes, como empreendedor, tem muito... Pelo menos eu, né? Eu tenho aqueles períodos de hiperfoco. Tem hora que eu tô naquela coisa que as outras... Pá, vai. Tem 6 meses que eu parei de treinar, poxa. Eu perdi 15 quilos quase. Tava às beiras de competir, tive uns problemas, tanto em empresa quanto de saúde, e aí, depois dos bagulho de empresa, foi que peguei funcionário levando dinheiro, foi aquela bagaceira num período difícil, já que era o inverno. E aí, devido a isso, tirei umas pessoas, terminei assumindo algumas outras responsabilidades e fui deixando meio que meu cuidado pessoal um pouco de lado. E aí, tô tentando voltar agora, mas as voltas sempre são difíceis. Mas, velho, uma coisa é certa, o sucesso não aceita preguiça, não. Tem que sonhar e tem que sonhar executando. E é dentro desse contexto. Buscar referências, boas referências, saber ouvir as pessoas certas e executar o que tem que ser executado. Não ficar com um plano na cabeça, porque se eu tivesse tomado aquele banho e deixado aquela ideia que eu tive para fazer depois... Na gaveta, tá? Não ia estar da forma que estou hoje. E é aquela coisa, é uma somatória. As coisas elas não acontecem do dia para a noite. É uma somatória das ações que você tem durante a sua vida que vão levar você a determinados resultados. É por isso que eu digo, uma das coisas mais especiais que aconteceu na minha vida de empreendedor foi a minha quebra com a Forfeit. Porque
Porque foi aquela experiência ali, foi um divisor de águas para mim. De entender, de fato, aonde o pé dói, como é, de fato, a vida do empreendedor que está com a corda no pescoço a todo momento, até que ela estoura. Mas é na queda que, de fato, a gente tira os maiores ensinamentos da vida. Não é por, sei lá, por falar, sabe? De querer botar aquela... Não é. É diferente quando você sente na pele e que você vai para outra oportunidade e diz, eu já fiz assim, já deu errado. Por que eu vou fazer de novo? Tá, entende? É dentro desse contexto que a Magic Berry vai aí surgindo. Penso em lançar uma linha de whey de novo? Penso. Mas agora com muito mais sabedoria. Eu ia perguntar se com a marca da Magic Berry você pensa em diversificar futuramente na linha. Então, eu sei que para ganhar varejo a gente tem que ter SKU. SKU é produto. Uhum. Aqui é um SKU, o menorzinho é outro SKU. Você sabe dos potes, Rafael? Agora, os potes maior? Não. Eu tenho pote de 500 ml, do tradicional e do zero, e tenho as caixas de food service. Sim. Mas para o varejo hoje, eu basicamente só tenho esses 2 produtos. Mas também estou botando caixa de 5 litros no varejo. Tô achando que daqui ela vai no supermercado comprar. Tem que gastar, botar o dinheiro no meu bolso. E aumentar essa porcentagem no mercado. Aí, tá vendo? Você já tá... Já você pegou. Já tá ligado. Pegou o Você tá ajudando 2 vezes. O sério era você ter trazido pra gente experimentar aqui, né? Falhei. Da próxima eu não falharei mais. Vira aí próximas vezes. Na próxima, quando a gente conquistar outro espaço aí, vocês vão me chamar de novo. Com certeza. Mas é isso, velho. Bicho, as dúvidas são diárias, os desafios são diários, mas se o cara não acordar com... E outro, o cara não acorda com vontade de fazer todo dia, não, né? E tem hora que o cara vem daquela... Tem uns tempos aí que eu tô meio baleado, mas é a vida do empreendedor. Tem que estar ativo, tem que estar procurando novas soluções e novos espaços dentro do mercado. Dentro disso, eu venho tentando estudar o que é que de fato faz sentido para a gente encaixar de novo produto. Mas, primeiro, mudança, um passo de cada vez. A gente sabe, tem expertise de botar vários tipos de produto. Eu penso também em colocar outras linhas, como falei. Quem sabe um dia volta o sorvete de whey e tudo mais. Mas é dar tempo ao tempo. A minha ideia é primeiro crescer a categoria de açaí. Para isso que eu entrei no supermercado. Vou aumentar a categoria do varejo de açaí. Eu tenho um número que eu quero sair desses 10% para 30 e tantos por cento. Depois de grande, a pessoa faz que nem a CIMED, só escolhe o... É isso. Né? Mas aí, porque para a CIMED lançar um produto não é nada, mas para mim é muita coisa. Sim. Exato. Tem que comprar 10 mil embalagens, tem que botar mais gente para produzir, é outra linha de produção, enfim. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Paciência, mas aí dentro dessa mudança de fábrica é que a gente vai começar a analisar produtos. Mas eu acredito que ainda os 3 ou 4 produtos que vierem de novidade vai ter o açaí no meio. Açaí com whey, quem sabe? Açaí com morango, quem sabe? Açaí com banana, quem sabe? Outros tamanhos, açaí em tubo, porque agora eu vi que tem umas... Corredor, você viu? Eu vi. O cara caiu... Flauzinho de açaí, meio que um flau de açaí. Eu vi. Mas todo bonitinho, lógico. Mas tudo isso é maquinário diferente, linha de produção diferente. E aí eu tenho primeiro que ter uma capilaridade, estar em um número significativo de ponto de vendas, para poder dizer assim, eu posso botar um açaí desse jeito. Porque a saída dele não vai ser a mesma do... Eu tenho que fazer 1000 potes de um dia, por exemplo. Vamos botar lá, eu tenho que fazer 1000 potes no dia. Mas eu vou botar 1000 potes por dia de um produto que só sai 200 por mês? Como é que eu vou fazer isso? Sai 200 porque eu tenho lá 10 clientes, cada um compra 20. Mas se eu tiver 200 clientes, cada um compra 20, o jogo muda. Exato. Aí eu posso produzir esses 1000. Aí, para isso, primeiro eu tenho que construir essa capilaridade, ganhar espaço. Até porque depois que você criar os novos produtos, você vai ter que trabalhar o marketing em cima desses então, produtos também. Cada vez vai ser outro trabalho. Isso. E aí a gente tem que ter tudo muito bem construído para poder dar esse espaço, entendeu? Porque não posso fazer nada para deixar enganchado na gôndola do supermercado. Porque, como eu disse, o papel de fazer o produto sair na gôndola do supermercado é da marca que está presente. Meu irmão, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso podcast. Ligeiro demais, né, parceiro? Eu falo muito.
Por mim, por nós, a gente passava a noite toda aqui. A culpa é dele. É pra mim. Eu chamo pra loja. Chega pra loja. Mas é isso, foi um prazer imenso, velho, estar com vocês. Mas não acabou, não. Acabou não, foi? Não. Ah, você que já Tem tava uma dentro. pergunta que a gente sempre faz no nosso podcast. A rocha. Vou deixar a Luana fazer. É uma pergunta que a gente gera uma provocação, Uhum. tá? Então, fica à vontade, minha amiga. Já sabemos Provoque. que o Rafael estuda de tudo para destravar tudo, né? Mas sempre tem alguma coisinha que a gente precisa destravar, seja pessoal ou no ramo como empreendedor. E aí, o que é que o Rafael acha que precisa destravar? Que eu preciso destravar. É. Eita, pegou pesado, viu? Tá Mas vendo? eu acho que o meu destravar é muito mais do destravar de querer estar 24 horas na atividade. A Sim. mente... Sossegada. Não é que eu quero sossegar. Eu quero começar a medir melhor o meu Desacelerar. tempo. Entende? Entender que produtividade não é tempo de trabalho. Eu posso ser tão produtivo quanto trabalhando menos. Mas eu preciso entender que... preciso destravar esse conceito dentro de mim. Entender qual é o caminho para que eu possa fazer dessa maneira, entendeu? Se Porque- cuidar melhor. Se cuidar melhor. Porque até então, juro a você, eu estresso até minha namorada. E isso prejudica até relacionamento. Mas 5 horas da manhã eu tô na mesa do meu computador. 8h30, 9 horas, saio pra fábrica, resolvo os pepinos, porque meu escritório é na minha casa. Porque se eu sento na fábrica para fazer as coisas que eu tenho que fazer no escritório, eu termino não fazendo. O TDAH é muito acentuado, eu fico acelerado demais quando tô no meio do bolo. Mas a minha rotina, 5 da manhã eu acordo, tô na frente do computador, faço as minhas atividades matinais. E aí 9 horas saio para a fábrica, meio-dia tô em casa de novo, almoço. Quando é à tarde, vou fazer uma visita em alguns supermercados, dar uma rodada e tal. Dou uma olhada como é que tá a fábrica, porque eu preciso que a fábrica opere sem a necessidade de eu estar dentro 24 horas. O pessoal precisa ter uma determinada autonomia, por isso que eu fico falando sempre aqui que eu preciso trazer sempre as melhores pessoas possíveis, porque não adianta de nada eu estar fora buscando oportunidades de para qual nível eu vou levar a minha fábrica agora, se quem está dentro não consegue dar o respaldo desse crescimento. Tem que ter a base muito bem estruturada. Mas aí depois é até 10 horas da noite de computador de novo. 5 horas de novo. É o ciclo. Todo dia. E domingo é a mesma coisa. Sendo que domingo agora eu não vou mais para a fábrica. Para um pouquinho, assiste um filme, assiste uma coisa. Aí domingo tem trabalho do mesmo jeito. Domingo é dia de organizar os vídeos, fazer planejamento, fazer o estudo das empresas a qual eu vou gravar o vídeo. Porque No isso tudo domingo a demanda semana tempo. já começou. Não, a semana não termina. Não termina, A exato. semana não termina. Esse final de semana, né? Agora, eu depois de ter criado uma rotina, depois de ter vivido nesse automático, trabalhando muito, eu acordo, não coloco o celular para despertar, mas aí você já... Já acorda. Eu, poxa, num dia de descanso, a gente já acorda Não, naquele... meu alarme só toca depois que eu acordo. Eu sempre acordo 5 minutos, 6 minutos antes. É esse o tempo. É a resenha. O relógio biológico relógio, é tão... Mas aí foi uma virada de chave também. Quando eu... Pra minha mãe reclama que eu não saio pra nada mais. É festa da família, eu não vou. É por isso que eu tô dizendo, eu tenho que destravar isso. É festa da família, eu não vou. É Natal, eu não tô afim, não. É não sei o que, eu não vou, não. Eu vou ficar aqui, eu vou ter que Eu tô trabalhar. nessa também. Pra mim, tá sendo isso. Isso prejudica também. Mamãe vem falando direto. Eu não, festa, eu não lembro. Parei de beber já tem anos. Quando eu vivi muito, né? Eu era daqueles que com 14, 15 anos pegava carro de pai e mãe escondido e ia embora para os festas de interior. Botava 3 malucos dentro do carro e birita. Doidão de pedra. Aí bateu os 22 anos depois que eu saí dessa faculdade, que eu disse que eu fiz em Delmiro. Vim pra cá e era cachaça na porta da outra faculdade que eu fazia direto. Eu digo, meu irmão, o que é que tu tá fazendo comigo? Que vida da porra é essa? Aonde é que eu vou chegar desse jeito? Se a vida, o que a gente tem é tempo. Como é que eu tô aproveitando esse meu tempo, né? E aí foi que eu virei chave. 5 horas da manhã acordava, comecei indo treinar, né? Mas eu acredito que isso mesmo que você esteja vendo que tá sendo um desafio agora, é porque você tá almejando alguma coisa que tá tudo muito recente. Uhum. Então não tem como, às vezes, a gente fingir que... E assim, quer queira, quer não, foi muita coisa que aconteceu Em pouco tempo. em pouco tempo, nos últimos anos, sabe?
Magic Berry cresceu, demandou mais tempo de mim na fábrica, tem essa ideia de marca pessoal, tem ideia de outras marcas que a gente tem tentando analisar, tem toda essa parada de network que a gente tem que fazer, e tem outros caminhos também que vão aparecendo ao longo da jornada que levam tempo e energia da gente. E aí... As oportunidades vão aparecendo e aí o tempo você... é finito. Eu fui conversar hoje com meu pai. Meu pai, ele mora em Maceió, só vem para Arapiraca 1 ou 2 vezes na semana. Mas tem umas coisas acontecendo na minha vida, parte pessoal, que eu, por esse isolamento que a gente como empreendedor vive muito, se isola de todo mundo para querer deixar a cabeça trabalhando, vou atrás de minha mãe, vou atrás de meu pai para tomar uns conselhos, porque termina que vai misturando algumas coisas. E aí é dentro dessa perspectiva. Às vezes a gente tem que ter alguma pessoa para dar essa desapilada, entender se de fato esse caminho faz sentido, porque é mais uma coisa às vezes para a gente se ocupar. Entendeu? Já veio ideia agora, vou nem dizer para não criar expectativa, mas eu tô com um projeto bem legal para o próximo ano, mas é uma coisa que eu tô começando a construir agora. E é dentro desse contexto, vou conversar com mãe, vou conversar com o pai, porra, e aí? Tu acha? Eu e meu pai, a gente tem umas ideias muito divergentes. O negócio, a gente também se separou um tanto por divergência de ideia, choque de geração. E aí, para não afetar tanto mais a relação, mas é a pessoa que eu tenho para tomar determinados conselhos também. Como exemplo também, né? Que você... Não, o cara saiu do nada e conquistou bastante coisa, e eu me julgo saindo de um canto totalmente diferente. Todo mundo tem um ponto de partida na vida. O do meu pai foi esse e o meu é esse. Massa. Entendeu? E aí, velho? A Luana tava vindo comigo para o podcast, aí ela tava falando, e aí, curtisse no carnaval? Falei, teve 2 dias que eu tive que parar, porque a mulher falou que senão ela ia me botar para fora de casa. se eu não curtisse. Mas é momento, velho. É complicado. A gente tem que entender que a vida da gente é feita de momentos. Tu passou uns 2 anos, não foi? Não vou sair. Não foi? Sem férias. Mas é porque, não, isso não é saudável, não. Isso não é saudável. Mas é porque é aquela coisa, como eu tô dizendo, a vida da gente é feita de momentos. E teve um momento da minha vida que eu não tava fazendo nada disso, eu tava usando todas essas 24 horas que eu tinha para fazer merda. Aí agora que eu tô utilizando para construir algo, a gente julga que não é saudável, eu sei que não é. Mas vai ter um momento que eu vou dar uma amenizada. Talvez não seja tão cedo, né? Porque tô sonhando alto demais. Meu irmão, eu quero agradecer você, o tempo que você disponibilizou para estar aqui com a gente hoje, né? Todo esse conhecimento que você também trouxe. Tô aqui para compartilhar e aprender. Show. E para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem para os empreendedores que estão assistindo a gente. Boa. Né, que podem estar começando agora ou podem estar passando por uma quebra agora, um recomeço. É verdade. Né, e nada melhor do que uma pessoa que já trilhou e está trilhando, né, alçando novos voos para falar. Né? Então fica à vontade. Vou começar partindo por onde eu terminei, né? Pode falar para a câmera se quiser. A vida é feita de momentos. E o momento que você pode estar hoje pode ser aquele momento que eu quebrei lá atrás ou esteja passando por algum perrengue da vida. Mas quem procura, acha. E se você está procurando sair desse perrengue, vai. Porque quem está em movimento está buscando alguma coisa. Continue em movimento, porque o movimento é que faz a gente crescer. E vai ser na hora do aperreio que a gente, de fato, dá aquela virada de chave, aprende. Como eu disse, o momento mais especial da minha história foi quando eu quebrei. Porque se eu não tivesse quebrado, se eu não tivesse tido aquele momento, a Magic Berry não estaria hoje viva e também não estaria muito menos da forma como está. Foram aqueles ensinamentos lá atrás que me trouxeram até aqui. Então, stay alive, continue vivendo, mas se movimentando a todo momento. E lembre-se, onde tem movimento tem Magic Berry. E é assim que a gente se despede de vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante. Onde a gente consegue encontrar o Rafael? Em todo canto. Rede social, tô lá agora. Rafael Vieira F. Criei um canal no YouTube, se inscrevam lá também. Tô no LinkedIn e agora eu tô até de TikTok. Meus amigos. E onde tem movimento. Tá ligeiro, pegou rápido demais.
A gente se despede de vocês. Claro, um abraço para a Croaçaria da Dressa, sempre trazendo os melhores salgados de toda a região. A gente estava aqui comendo delícia, antes. Comi demais. A gente estava comendo aqui antes do episódio, né? Kcast Studio é o nosso patrocinador também, que vocês percebem que eles sempre estão buscando trazer os projetos, não só da gente, mas de outros empreendedores que tem essa vontade de ter um podcast. Então aqui você vai ter todo o auxílio, não só uma sala para você gravar, mas todo o know-how desses caras que sabem como fazer, como lançar. E a gente se despede, né? Splash Piscina, Cine System. Isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.